Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos começar com a nossa aula de hoje? Espero que vocês estejam bem, todos estejam bem e aproveitem bastante a tarde de estudo. Vamos chamar aquele nosso amigo que tem estado nas aulas todos os domingos, nas aulas de Tia Soraya e de Tia Michele. Vamos chamar o Cascatinha? Cascatinha, Cascatinha, as crianças estão te esperando. Venha logo, Cascatinha. Deus fez o arco-íris, fez o arrebol. Deus criou o dia junto com o sol. Deus criou a lua pra brilhar e as estrelinhas pra piscar. Deus fez a gatinha, fez também o cão. Uau. Criou a galinha e o pato grandão. Deus fez o coelhinho branco assim e a vaca dá leitinho pra mim. Deus criou as flores, árvores também. Deus criou a chuva que me faz tão bem. Deus criou a grama pra brincar e o ar pra respirar. Deus fez o papai, mamãe, a mim. Por isso sou feliz assim. Por isso sou feliz assim. Ui, alguém me chamou? Alguém estava me chamando aí, criança. Vocês ouviram alguém me chamar? Eu ouvi alguém me chamando, hein? Eu tô ouvindo alguém me chamando. Cascatinha, chega aí, Cascatinha. Cascatinha chegou, criança. Tudo bom com vocês? Vamos estudar mais uma tarde de hoje, a doutrina dos espíritos. Antes, crianças, não podemos esquecer da nossa oração. Vamos, todos de olhos fechados, para agradecer a Jesus a oportunidade abençoada que nós temos de estarmos vivos, crianças. Estarmos vivos aqui na Terra, aprendendo os ensinamentos de Jesus, tão importantes para a nossa vida, né, criança? Tão importantes para esse momento que a gente está vivendo hoje, que a gente possa ter esperança, ter a vontade de superar as dificuldades. Vamos, crianças, fazer a oração? Todos de oração, fechando os olhinhos. Obrigada, Jesus, amigo de todas as horas, por nós estarmos em sintonia com essa casa abençoada, essa casa do Dr. Herman, essa casa de luz, que nos ampara, nos sustenta, nos protege, que nós possamos estar em sintonia com um plano maior para podermos vencermos a nós mesmos e superarmos as dificuldades que se apresentam na nossa vida. Agradecidos estamos ao Dr. Herman, patrono desta casa, a nossa querida irmã Sheila, responsável pela nossa evangelização também nesta casa abençoada, que nós possamos estar atentos, com a mente e com o coração sintonizados no estudo da tarde de hoje. Pois é, criança, temos que estar bem sintonizados com o estudo, né, criança, com as coisas boas. Crianças, para começarmos, vamos estudar o capítulo 8, que fala: bem-aventurados que têm um coração puro, criança. O item de estudo é o item 9 e o item 10. Vou ler para vocês, prestem atenção, Enquanto Jesus estava falando, um fariseu convidou para ir jantar em sua casa. Tendo entrado, ele pôs-se à mesa. O fariseu então começa a dizer para si mesmo: por que ele não lavou as mãos antes de comer? E o Senhor lhe disse: agora, vós, os fariseus, limpai o que está por fora do corpo e do prato, mas o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois, quem fez o que está por fora, não fez o que está por dentro. Lucas 11, 37 a 40. Os judeus haviam menosprezado os verdadeiros mandamentos de Deus para se dedicarem à prática de regras estabelecidas pelos homens,
dos quais seus severos observadores faziam casos de consciência. A essência, muito mais simples, acabara desaparecendo sob a complicação da forma. Como fosse mais fácil praticar atos exteriores do que se reformarem moralmente, lavar as mãos do que limpar o coração. Os homens iludiam a si mesmos e se acreditavam quites para com Deus, porque se habituavam a essas práticas, mas continuavam como eram, pois lhe ensinavam que Deus não lhes exigia mais nada. Eis porque o profeta disse: é em vão que esse povo me honra com os lábios, ensinando máximas e leis humanas. Assim também aconteceu com a doutrina moral do Cristo, que acabou sendo colocada em segundo lugar, o que faz que muitos cristãos, da mesma forma que os antigos judeus, acreditassem ter a salvação mais assegurada pelas práticas exteriores que pelas práticas da moral. É a esses acréscimos feitos pelos homens à lei de Deus que Jesus se refere ao dizer: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. A finalidade da religião é conduzir o homem a Deus, mas o homem só chega a Deus quando se torna perfeito. Portanto, toda religião que não torna o homem melhor não atinge o seu objetivo. A religião em que se acredita encontrar apoio para fazer o mal é falsa, ou foi falsificada em seu princípio. Esse é o resultado a que chegam todas as religiões, em que a forma supera a essência, o fundamento. A crença na eficácia dos signos exteriores é nula, e ela não nos impede que se cometam homicídios, adultérios e expoliações, que se digam calúnias, que se façam mal ao próximo, qualquer que seja. Ela faz supersticiosos, hipócritas ou fanáticos, mas não faz homens de bem. Portanto, não basta ter a aparência da pureza. É preciso, antes de tudo, ter a pureza do coração, criança. Tem que ter a pureza do coração, criança. Jesus veio ensinar pra gente, criança, que a gente tem que o quê? Ter a pureza do coração. Jesus não está falando que a gente não tem que lavar as mãos antes da refeição. Jesus não está falando isso não, criança. É no sentido figurado, criança. É no sentido espiritual. A gente tem que lavar as mãos antes das refeições, sim. A gente tem que fazer o quê? Quando chegar da rua, em casa, tá lavando as mãos. A gente tem que cuidar da nossa saúde. Mas ele está falando, criança, no sentido que a gente não tem que só cuidar do que está por fora. Não é só lavar o copo, o prato que está por fora. A gente tem que limpar o que está por dentro, criança. É isso que está dizendo. Às vezes, a pessoa está na religião, está numa religião, qualquer que for religião, que religião tem uma porção. A religião, ela tem a finalidade, criança, de conduzir o homem a Deus. Porque nós somos imperfeitos. Então, para a gente chegar a Deus, a gente tem que o quê? Atingir a perfeição. Para atingir a perfeição, a gente tem que encarnar várias vezes. Mas não adianta, criança, ficar encarnando dentro da religião, falando mal dos outros, fazendo fofoca, disse-me-disse, cuidando da vida dos outros, falando só coisa negativa. A gente tem que aproveitar a religião, criança, para a gente se melhorar. Limpar o que está por dentro de nós. Não é ficar tomando conta da vida dos outros. É cuidar do que está dentro da gente, do nosso coração. É isso que Jesus veio dizer, criança. Limpar o que está dentro do coração da gente. Tá bom, criança? É isso que Cascatinha entendeu do Evangelho.
Crianças, voltando ao estudo, olha só, criança, o estudo de hoje também vai falar do livro dos Espíritos. Nós estamos começando o livro dos Espíritos e estudando o item 1. Nosso estudo de hoje, crianças, é sobre, sabe o quê? Muito importante? Sobre Deus. Do item 1 ao item 16, sobre Deus. É a primeira pergunta, criança, desse livro aqui, ó, importantíssimo. Esse livro é importante para a nossa vida, para nos guiar, para nos ajudar a gente ter o bom, que é a boa direção, além do Evangelho segundo o Espiritismo. Esse livro é a ciência da vida, está tudo dentro dele. E criança, pergunta número 1, começando o livro dos Espíritos, pergunta número 1, que é Deus? Que é Deus? Olha só, que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa de todas as coisas, causa primária de todas as coisas. Nossa, inteligência suprema, inteligência no limite máximo, no máximo da inteligência. Ai, a minha cabeça, criança, a minha inteligência nem alcança para falar de Deus, que Deus é tão inteligente. Deus é o nosso Pai, criança. Nosso Pai bondoso, justo. Tanta coisa boa que a gente tem que falar de Deus, né, criança? Que a minha inteligência nem alcança. É difícil falar de Deus para vocês, porque Deus é muito bom. Deus é justo. Deus, crianças, Ele nos criou. Ele nos criou, criou a lei dele, a lei de Deus, para a gente poder seguir a lei de Deus, crianças. E tem pessoas que questionam a existência de Deus, mas eu digo para vocês, crianças, eu tenho certeza que Deus existe. Eu tenho certeza. Você sabe por que eu tenho certeza? Porque eu vejo a obra de Deus. A obra de Deus é perfeita. Deus é perfeito, porque a obra dele é perfeita. A gente conhece o autor pela sua obra. Como que a gente conhece se o autor é bom? Pela obra, criança. E Deus fez tudo maravilhoso pra gente. Tudo que tem aqui na Terra, no planeta Terra, Ele fez tudo de bom pra gente. Não só Deus criou a Terra, como criou o universo todo, regido pelas suas leis de amor, de justiça e de caridade, né, crianças? Mas Deus, criança, Ele é imutável. As suas leis não mudam. As leis de Deus não mudam. Porque Ele é o ápice, Ele atingiu o ápice, Ele nos criou. Deus, crianças, Ele quer de nós que a gente faça o quê? A nossa parte, que a gente seja bom, que a gente faça o melhor na nossa vida, que a gente faça as escolhas certas. Isso que Deus quer de nós. E Ele nos enviou um modelo que foi Jesus. Ninguém vai chegar ao Pai se não chegar primeiro a Jesus, porque falar de Deus, criança, é difícil demais falar de Deus. Então, para a gente poder chegar até Deus, primeiro a gente chega até Jesus, porque Jesus foi um Espírito puro que chegou à Terra para a gente poder aprender com Ele, com o exemplo dele. Ele encarnou no corpo físico igual ao nosso, para a gente poder aprender com Ele, aprender a perdoar, aprender a amar, aprender, criança, tirar dentro do nosso coração o que está de ruim. Jesus não falou no Evangelho? Limpar o que está por dentro? Não é melhor a gente limpar o que está por dentro? E a gente às vezes está preocupado em ficar limpando o que está por fora, né? O copo, o prato, limpar só o que está por fora. Mas Jesus veio dizer o quê? Limpar o que está por dentro. Que a gente tem que o quê? Se autoconhecer, a gente se olhar para dentro da gente e ver que a gente tem muita coisa para melhorar, criança. E a gente só chega a Deus, criança, com a perfeição. Para a gente ser perfeito, a gente tem que encarnar muitas vezes para a gente chegar à perfeição. Porque nós somos espíritos o quê? Na condição que a gente está, nós somos imperfeitos. Para a gente chegar à perfeição, a gente vai precisar, reencarnar muitas e muitas vezes e fazendo sempre, crianças, as melhores escolhas, as escolhas certas. Seguir a lei de Deus. Crianças, cada efeito tem uma causa. Se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, é porque a causa é inteligente, né? Então Deus é a inteligência suprema, é a inteligência máxima, crianças. Então, Jesus, Ele veio nos ensinar o caminho que nos chega até Deus.
Pra gente chegar até Deus, a gente tem que primeiro chegar até Jesus, tá? É isso que eu tenho para falar para vocês. Eu sei que Jesus é bom, Deus é justo, Deus é soberanamente bom, soberanamente justo, é o nosso Pai de amor, de bondade. E às vezes a gente sofre, criança, por quê? Não é porque Deus é ruim, é porque a gente está infringindo a lei de Deus. Por isso que a gente sofre, é consequência da nossa falta, da nossa imperfeição. Às vezes, criança, vem falar do Evangelho que a gente tem que o quê? Conhecer o que está dentro da gente, o que tem de ruim dentro da gente, para a gente poder o quê? Tirar o que tem de ruim. Isso é o mais importante que a gente tem que fazer na nossa vida enquanto encarnado, se conhecer, tirar o que está de ruim e colocar uma coisa boa. Tá bom, criança? É isso que Deus quer que a gente. Deus quer que a gente caminhe em direção à luz, para a gente um dia ser espírito perfeito. A gente sabe que a caminhada é muito grande, a caminhada é longa. Para a gente ser espírito perfeito, a gente tem que o quê? Andar muito rápido seguindo o quê? As leis de Deus. Então, crianças, vamos juntos, vamos todo mundo, crianças. Seguir o Evangelho, estudar, fazer as coisas certas para a gente poder todo mundo junto, de mãozinhas dadas, com cascatinha, seguindo a lei de Deus? Vamos? Então tá, criança. Vamos agora, criança, fechar os olhinhos para a gente poder agradecer a Deus a oportunidade da gente falar um pouco dele, né, criança? Eu sei que Cascatinha não falou muito de Deus, porque é muito difícil falar de Deus, criança. Mas vamos fechar os olhinhos para a gente poder agradecer a Deus a oportunidade de nós estarmos aqui em sintonia com a casa do Dr. Herman, que Jesus possa nos abençoar, nos proteger. Nossa irmã Sheila e espiritualidade amiga possa estar sempre conosco, criança, nos protegendo, nos abençoando, guiando a nossa vida em direção à luz de Deus, ao amor de Deus. Fique conosco. Hoje, agora e sempre. Que assim seja. Tchau, crianças. Tchau.